Bom dia, meus amores! Hoje na aula de ciências do dia 3 de setembro, nós vamos fazer as páginas do livro da 20 até a 32, tá bom? Porém, a 20 a 21 são apenas apresentações do capítulo que vamos abordar o tema que seria o corpo humano, ok? Na página 22, nós iremos aprender como que ocorre a organização do corpo humano, tá? Aqui diz que dentro do nosso corpo acontecem milhares de reações químicas a todo instante. O nome dessas milhares de reações químicas que acontecem é chamado de metabolismo, tá? E o processo metabólico, ele compreende o quê? Captar a energia para a manutenção da vida, para a gente conseguir mover os músculos, manter a temperatura do corpo e proporcionar meios para o organismo combater as doenças, dentre várias outras coisas, ok? As reações do metabolismo acontecem dentro das nossas células. Cada uma delas respira, se alimenta, produz resíduos como se fossem independentes. Por isso que a gente fala que a célula é a unidade funcional do organismo. No entanto, ela não é capaz de viver isoladamente por muito tempo, tá? As células trocam substâncias a todo momento. No corpo humano, as que são semelhantes, ou seja, as que desempenham aquelas mesmas funções, formam os tecidos. Assim, temos, por exemplo, o tecido muscular, tecido ósseo, o tecido nervoso. Os tecidos formam órgãos, do quais, agrupados, eles formam os sistemas. Vamos conhecer que sistemas são esses? Temos o primeiro sistema que nós vamos estudar, que é o sistema cardiovascular, tá? Nele, os principais órgãos e seus principais componentes são o coração e os vasos sanguíneos, tá? E é ele que tem a função de transportar e distribuir diferentes substâncias pelo corpo todinho, como nutrientes dos alimentos que a gente come, como o oxigênio, eliminar o gás carbônico que está presente no nosso corpo, tá? Então, ele é a função os principais órgãos, os principais componentes do sistema cardiovascular é o coração, os vasos sanguíneos e o que preenche também, né, os vasos sanguíneos, que é o sangue. Vamos lá. Pelo sangue, nós temos os glóbulos vermelhos, que podem ser chamados de glóbulos vermelhos ou hemácias, tá? Eles são especializados em transportar gases, como o gás carbônico e o oxigênio, dos pulmões para todas as outras células do corpo. E os glóbulos brancos, que são os leucócitos, são encarregados de proteger o organismo contra as substâncias estranhas, que são os vírus, as bactérias, tá? Então, eles são responsáveis de criar um mecanismo de defesa para evitar que a gente fique doente ou para ajudar a combater a doença que a gente, porventura, venha a ter, tá bom? E ainda temos as plaquetas, que são fragmentos de células que participam da coagulação do sangue, tá? Quando a gente se machuca, que a gente precisa, a gente chama de estancar o sangue, né? Para poder evitar uma hemorragia, quem tem essa função são as plaquetas, ok? O sangue não pode circular livremente pelo corpo, não, tá? Assim como a água de sua casa, ele chega às torneiras pelos tubos de plástico. E o sangue em seu corpo chega a todas as células por meio de tubos vivos, que são os vasos sanguíneos. Se o sangue ficar solto sem passar por dentro desses vasos sanguíneos, acontece o quê? Uma hemorragia, não é? Então, nós temos esses vasos sanguíneos divididos em veias e artérias, tá bom? Então, vamos lá. À medida que se afastam do coração, as artérias se ramificam, como galhos de uma grande árvore. Conforme elas se ramificam, tornam-se bem mais fininhas. Nesse ponto, nós chamamos elas de capilares, tá?
Temos exemplos aqui, ó, tá vendo? De capilares, tá? Os capilares são os únicos vasos permeáveis, isso é, ao passar por um deles, o sangue pode trocar substâncias. O coração funciona como uma bomba, fazendo o sangue circular por todo o corpo e facilita as trocas dos sangues entre o sangue e o pulmão, tá? Ou seja, o ar deve entrar, que é quando a gente inspira, nos pulmões e deles sair quando a gente expira. Ao se aproximar dos pulmões, o sangue vindo do coração passa por capilares e perde gás carbônico para os alvéolos pulmonares. É onde a gente bota o gás carbônico para fora, tá? Ao mesmo tempo que o oxigênio presente no ar atmosférico que está dentro do alvéolo pulmonar passa para o sangue e agora retorna para o coração. Cada pulmão tem, em média, 1 milhão de alvéolos pulmonares, tá? Quem tiver dúvida, temos a definição aqui direitinha, bonitinha, lindinha, ok? O oxigênio e os nutrientes são liberados e transportados pelo sangue para a célula quando estão passando pelos capilares. Isso a gente já falou. Alguns órgãos se especializaram em armazenar nutrientes para os momentos em que forem requisitados. Por exemplo, o fígado, ele armazena carboidratos e os ossos armazenam sais de cálcio e de fósforo. O osso é uma estrutura viva e, como tal, troca materiais com outros tecidos do corpo. Há uma movimentação intensa de substâncias entrando nos ossos e saindo deles através dos vasos sanguíneos. Os minerais mais importantes na formação dos ossos são o cálcio e o fósforo. Aí aqui nós temos aqui, olha, o interior do coração, do lado direito, pulmão esquerdo, as artérias. É a representação do funcionamento de um coração, tá? E como que ele está interligado com os pulmões, estão vendo? Vamos lá. Porque quando praticamos atividades físicas intensas, ficamos suados e o nosso rosto fica vermelho. Vamos lá. Normalmente, quando a gente está fazendo algum tipo de esforço, a nossa respiração fica mais ofegante, né? E quando a nossa respiração fica mais ofegante, os batimentos cardíacos, eles também vão aumentar, fazendo com que o seu sangue circular mais rápido, né? O suor, ele serve para regular a temperatura do nosso corpo. Se a nossa temperatura estiver muito alta, muito quente, ele libera água para a gente conseguir abaixar essa temperatura corporal, para a gente não entrar em colapso. Olha que legal. Muito bom, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos passar para o sistema respiratório. Vamos lá. A principal função desse... Primeiro, vamos aprender quais são os componentes do sistema respiratório, tá? É o nariz, a laringe, a traqueia, os pulmões, o diafragma e os brônquios e os bronquíolos, tá? Brônquios e bronquíolos são aquelas ramificações que ficam dentro do pulmão, onde fazem chegar a oxigenação, tá? Temos até aqui um exemplo aqui, ó. CO2 significa o gás carbônico, tá, gente? E O2 significa o oxigênio, tá? Então, o CO2 vem do sangue, precisa ser eliminado. E olha o que a transformação que acontece no pulmão. Ele é expulso através do pulmão e da respiração, enquanto o oxigênio chega e vai para a corrente sanguínea, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos a caixa torácica, né, que se movimenta constantemente por causa da contração e do relaxamento de dois músculos. O diafragma, que fica embaixo da caixa torácica, olha ele aqui. E os intercostais, que envolvem as costelas, tá? Quando esses dois grupos musculares se contraem, o volume da caixa torácica diminui e o ar é jogado para fora dos pulmões. É a expiração. Expiração. O ar entra pelas narinas ou pela boca e passa pela laringe. Segue pela traqueia e chega aos brônquios, passando pelos bronquíolos e alcança os alvéolos nos pulmões.
Então, importante para o sistema respiratório não é apenas o pulmão, o nariz. É todo esse processo aqui de laringe. Vocês devem estar vendo muito, por conta da questão do Covid, essa questão pulmonar, né? Que é tão importante, o porquê que faz que precisa entubar a pessoa, como que acontece uma traqueostomia, que eles simplesmente vão fazer uma incisão aqui, porque aqui deve ter alguma obstrução para o ar, então eles têm que abrir uma incisão aqui para poder fazer com que o ar circule nos pulmões e a pessoa não venha a óbito. Isso, na realidade, salva a vida de uma pessoa, né? Então, é muito importante a gente aprender sobre o nosso corpo, ok? Aqui está dizendo como é a inspiração, que é o ar entrando para a caixa torácica, e aqui o ar saindo. Depois vocês deem uma olhadinha com calma, tá? Vamos lá. Você já parou para se perguntar como a comida que ingerimos e o ar que respiramos seguem caminhos distintos, se ambos passam pela garganta? Como isso acontece? Como que vocês acham que isso acontece? Eles passam pela garganta, gente. Mas tem uma bifurcaçãozinha da laringe, a comida vai para o esôfago. E o ar não vai para o esôfago, o ar vai pela traqueia. Nosso corpo, ele tem uma sincronia tão perfeita. Papai do Céu, quando fez tão perfeito, que assim, é como se fossem válvulas, sistemas, sabe? Que onde uma passa, a outra não passa. Quando uma passa, a outra fecha, é mais ou menos isso. A epiglote, que se localiza lá no início da laringe, aqui, tá vendo? Ela funciona como uma válvula, impedindo a penetração dos alimentos que a gente ingere, passem para lá, para a traqueia, tá? E quando a gente ingere esse alimento, ela fecha, tá? Fazendo com que a comida vá para o esôfago e assim vá para o sistema digestório, que a gente ainda vai aprender. No entanto, quando líquidos e alimentos descem pelo sistema respiratório, eles impedem a passagem de ar quando tem alguma falhazinha. É quando a gente engasga, aí começa a tossir, o nosso organismo faz a gente tossir para a gente colocar aquele alimento ou líquido para fora, para a gente não perder a respiração, ok? Vamos lá. Relacione corretamente os itens a seguir com as frases abaixo. Leucócitos, hemácias, plaquetas, veias, artérias e capilares. Vocês vão ver qual é a classificação de cada uma e vai colocar as letrinhas aqui, correspondentes, ok? Tem a definição de todas no texto. De acordo com a sua composição, assinale as funções do sangue no organismo, tá? Então, vocês vão ver qual que é e vão marcar um X na respostinha correta. Observe a imagem e faça o que se pede. Escreva o nome de dois órgãos indicados pelas letras. Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, esse, que é? Vocês vão botar a letra e o nome do órgão. Qual é a função do órgão B? Que é o coração. Qual é a função dele? Em que órgão ocorrem as trocas gasosas? Que nós já aprendemos. Letra D. Podemos afirmar que os sistemas respiratório e digestório são responsáveis por fornecer ao organismo a energia que a gente necessita? Sim, né? Por quê? Por meio da digestão a gente consegue retirar os nutrientes. E por meio da respiração nós conseguimos retirar o oxigênio que vai para a nossa corrente sanguínea, abastecer todo o nosso corpo, ok? Vamos passar para mais um sistema, que é o sistema urinário. Os órgãos que compõem esse sistema são rim, bexiga, uretra e uréter, ok? Os rins são dois órgãos que se localizam na parte de trás do abdômen, um de cada lado da coluna vertebral. O volume de urina aumenta ou diminui conforme a necessidade do organismo em eliminar água, evitando que esta venha a faltar ou se acumule além do ideal.
Nos rins, o sangue é filtrado e deixa, além do excesso de água, todas as substâncias tóxicas que forem recolhidas das células, tá? Assim forma-se a urina, que fica armazenada na bexiga urinária, que também faz parte do sistema urinário, que eu esqueci de falar, tá? Então, vamos lá. Quando o sangue entra, ele entra levando nutrientes e oxigênio. Quando ele sai, e água, né? Quando ele sai colhendo dessas células, através dos rins, né? Que faz essa filtragem, substâncias tóxicas que vão ser eliminadas, e excesso de água. Se a gente bebe muita água, ele precisa eliminar essa água através da urina. Por que é importante fazer xixi? Porque se a gente não fizer xixi, a gente não vai eliminar essa substância tóxica que está no nosso corpo. Por isso que a gente tem que beber bastante água, no mínimo 2 litros por dia, tá? Pra gente conseguir eliminar essas impurezas, tá bom? Quando os rins param, a gente utiliza uma máquina e um processo chamado de hemodiálise, tá? Que, como os rins estão sem funcionar, eles fazem a função dos rins, que é filtrar todo o sangue, tá bom? Sistema locomotor. Todos nós temos um esqueleto, né? Lógico, dentro do nosso corpo, que fornece uma sustentação e um suporte. Caso contrário, o nosso corpo seria todo mole. O esqueleto humano é composto por 206 ossos. O maior deles é o fêmur, que é esse aqui, tá? Da coxa. O osso da coxa, que mede em um adulto aproximadamente 50 centímetros de comprimento. O menor osso do nosso corpo é o estribo, que está dentro da orelha e mede menos que 1 centímetro. A maioria dos ossos liga-se aos músculos. Juntos possibilitam ao ser humano executar movimentos. Entretanto, existem ossos que não se ligam a músculo algum, como também existem músculos que não se ligam a ossos. Nos casos mais comuns, um músculo se prende aos 2 ossos por meio de cordões fibrosos que a gente chama de tendões, tá? A região de encontro entre 2 ossos corresponde à articulação. Aqui nós temos o exemplo do tendão, do músculo e do osso, tá? Vamos lá. Os músculos presentes no abdômen, tórax e no pescoço, ao se contraírem e relaxarem, realizam todos os movimentos da coluna vertebral, graças à estrutura dos ossos e tendões e músculos aos nervos que trazem as mensagens para que contraiam ou relaxem o nosso corpo ao nosso comando. Podemos executar os mais variados movimentos. E nós temos uma interação entre os sistemas, tá, gente? A saúde é o bem maior da sua vida e não pode haver saúde pela metade. Estar bem com si próprio, com as pessoas com as quais convive, com o ambiente a que pertence, são fatores que favorecem ter uma boa saúde. Tão importante quanto entender a estrutura e funcionamento do corpo é saber dispensar a ele todos os cuidados necessários para a manutenção da saúde. Cada sistema executa uma função especial, que além de servir às próprias células, serve a todo o organismo. Esses acontecimentos não ocorrem desordenadamente. Existe uma ordem a ser seguida. Observe um exemplo. Resíduos produzidos pela célula do organismo difundem-se no sangue, tá? Aí o sangue circula até os rins e lá nos rins eles são filtrados. Os resíduos são eliminados pela urina. Como você já sabe, o coração é um órgão que funciona constantemente de forma involuntária, ou seja, não depende da nossa vontade para poder ele funcionar. Podemos sentir o movimento desse órgão por meio da pulsação, que é causada pelo batimento do coração. Normalmente, cada minuto, o coração bate 80 vezes em média. Quando a pessoa está em repouso, né, ele bate em 80 vezes. Quando tem alguma atividade física, pode passar dos 100 por minutos. Aí, vocês podem medir a pulsação de vocês em casa, utilizando relógio, papel e lápis. Aí aqui vem dizendo, não precisa ser com um colega não, pode ser com alguém de casa, pedindo ajuda para vocês conseguirem fazer, tá bom? Aqui tem o passo a passo de como fazer.
Vocês vão fazer as anotações necessárias, tá? Aqui no caso pode ser o nome do integrante da família, tá bom? Vocês vão relatar aqui como você se sentiu após a realização do exercício físico, o que aconteceu com seus batimentos, se você notou alguma alteração em seu corpo após a realização do exercício e como você explica os resultados encontrados, tá bom? Agora vamos para a folhinha. Do que é composto o sistema cardiovascular? A gente falou, né? Qual é a responsabilidade desse sistema? É levar e eliminar o que para onde? Do que é composto o sistema respiratório? E qual é a função dos rins? Beijo, amores. Até mais tarde.